Olá! Hoje nós iremos falar sobre procedimentos de infiltração realizados por ultrassom. E para isso estamos recebendo aqui o Dr. Daniel Wolff, ortopedista, e o Dr. Dirceu Moraes Júnior, que é especialista em ultrassom. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Olá, obrigado. Vamos iniciar um pouquinho sabendo da história de vocês, da sua especialização, doutor, da sua, doutor, por onde vocês se cruzaram e como vocês estão trabalhando juntos hoje nos procedimentos de infiltração. Então, eu sou formado em ortopedia, já atuo há uns 20 anos aqui em Jaraguá, né, e sou formado em joelho, quadril, traumatologia do esporte e medicina do exercício. Então, nós trabalhamos juntos já faz uns 3 anos, né? A gente se conheceu aqui em Jaraguá, dentro de um plano de saúde, né? E a gente começou a fazer esses procedimentos e a gente viu que deu um resultado muito bom, né? E a gente levou para a nossa clínica privada, né? Onde a gente está fazendo agora, né? No consultório, com anestesia local, esses procedimentos, infiltrações guiadas por ultrassom. Né? E o Dirceu, né? Dirceu é especialista em... vai falar da história dele, né? Em ultrassom. Então, meu nome é Dirceu, atuo na área de ultrassom já tem um bom tempo, 24 anos, 20 anos, perdão. E aí fui me especializando nessa parte de músculo esquelético, já tem alguns anos que eu só atuo nessa área. E aí me aprofundei um pouco mais, fiz uma pós-graduação só em músculo esquelético, depois eu fiz uma pós-graduação em intervenção e dor, depois eu fiz uma outra pós-graduação em medicina regenerativa, tudo para entender esse quadro de dor e poder ajudar os pacientes nesses procedimentos que a gente faz guiados por ultrassom. Uhum. Doutor Daniel, então explica pra gente o que é o procedimento de infiltração. Bom, o procedimento de infiltração, ele é realizado, pode ser realizado em qualquer articulação, não só em articulações, também em nervos, tendões, bursites, né, toda a parte musculoesquelética, né, do organismo, com a ideia de melhorar a qualidade de vida do paciente, melhorar a dor do paciente, né, e dar movimento a essa articulação, né. Aliado a isso, nós fazemos, né, junto com o Dr. Dirceu, que tem uma experiência muito grande, né, o ultrassom junto, né, porque o ultrassom, ele nada mais é do que, como o nome diz, ele emite um som e capta a imagem. Né? E quando a gente bota uma agulha metálica, a gente consegue visualizar bem essa agulha dentro do paciente. Então a gente consegue botar essa infiltração, colocar onde a gente quiser colocar dentro do organismo, visualizando isso. Numa televisão a gente visualiza a agulha entrando, ou seja, na articulação, ou seja, num nervo, num tendão. Então dá uma precisão muito grande do nosso procedimento. A gente tem a certeza que aquela medicação está indo naquele local onde deve ir. Não vai, por exemplo, a gente quer botar uma articulação, a gente sabe que essa medicação não vai no músculo, por exemplo. Ou que a gente quer injetar num tendão, a gente sabe que vai no tendão, não vai em outro lugar. Porque às vezes um local muito próximo ali já é uma bursa, já é um lugar que a gente não quer infiltrar. Né? Então a gente consegue localizar bem, né? E tratar, às vezes curar e às vezes melhorar muito a qualidade de vida do paciente. Uhum. Então, junta essas duas técnicas da infiltração, vamos supor assim, da agulha, né, da colocação do medicamento, com o ultrassom para que seja mais preciso esse processo como um todo, né? E como que é feito esse processo? Então, normalmente a gente tem a opção de fazer o procedimento ambulatorial, que seria no consultório. A gente faz com anestesia local, é um procedimento confortável para o paciente, a gente usa anestésico, em alguns casos, às vezes, a gente usa alguma outra técnica para poder amenizar essa dor, porque é um procedimento que incomoda alguns pacientes. Tem aqueles pacientes que têm uma paúria, uma dificuldade muito grande com a agulha, né? E aí a gente consegue fazer o procedimento ambulatorial, não precisa de usar um sedativo para fazer com que o paciente dê uma relaxada, uma dormida, mas é um procedimento ambulatorial, bem tranquilo de se fazer. E é um procedimento rápido, demorado ou depende o caso? Depende do caso.
geralmente é um procedimento rápido. Por exemplo, vamos fazer um exemplo, o joelho, que a gente mais faz. É um procedimento rápido, né? Mas se a gente associar outras técnicas, como bloqueio de nervo ou outras articulações, a gente pode demorar um pouco mais, às vezes de 20 minutos, 40 minutos, né? Mas o procedimento em si, ele é rápido até você localizar onde você quiser fazer, injetar. É um procedimento rápido, seguro e pouca dor para o paciente. Uhum. E qual é o motivo de o paciente ser encaminhado para esse procedimento? Ou, né, por qual motivo é definido, então, o procedimento da infiltração? Bom, eu faço o diagnóstico da patologia, né, se tem artrose e tal, e o doutor Dirceu pode falar daí que ele alia daí o ultrassom, né, Dirceu? As indicações são várias, desde os desgastes em qualquer articulação, que popularmente é conhecido como artrose, ou às vezes uma lesão num tendão, uma tendinite, ou às vezes, muitos casos, a gente tem uma preferência por amenizar a dor do paciente, por vários motivos. Às vezes o paciente tem um quadro álgico muito intenso, ele não pode ser submetido a uma cirurgia naquele determinado momento, então você consegue amenizar a dor do paciente fazendo esses procedimentos. E a gente consegue, às vezes, evitar uma cirurgia? Quando a cirurgia é bem indicada, aí permanece a indicação da cirurgia, mas você consegue postergar ela. Tá? Mas aí o procedimento entra nesse quadro. Vou postergar uma cirurgia por N motivos. Às vezes, naquele determinado momento, o paciente tem, sei lá, uma descompensação da pressão alta ou uma diabetes que a cirurgia não cabe naquele momento, você consegue postergar ela. Porque às vezes ele precisa se preparar para a cirurgia e isso leva um certo tempo e o paciente não quer sentir dor. Sim, nesse tempo. E às vezes, mesmo assim, o paciente tem algum contratempo familiar, um imprevisto, então, minha cirurgia está marcada, mas aconteceu um imprevisto. Então você consegue contornar essa situação de dor do paciente. Doutor, e quais são os medicamentos que são injetados, então, nesses processos? Então, a gente também alia também esses procedimentos com a fisioterapia também. A gente não promete nenhum resultado, assim, vamos curar sua lesão. A ideia é amenizar a dor do paciente, melhorar a dor, né, e dar uma qualidade de vida, né. Teve um paciente semana passada que tinha feito até uma cirurgia, estava com muita dor, a gente conseguiu amenizar a dor e o paciente consegue fazer fisioterapia melhor. Então a gente usa ondas de choque, o sistema de CIS, que é um sistema com Tesla para melhorar a musculatura do paciente, para fortalecer. Então só isolado a infiltração, muitas vezes não funciona, né? E a medicação que a gente injeta no paciente, geralmente são substâncias, né, que a gente chama de ortobiológicos, que um exemplo que é o ácido hialurônico, que é muito usado, né, para melhorar a lubrificação articular, para dar mais mobilidade, né? Muitas vezes essa medicação vai melhorar a dor do paciente, porque vai tirar aquela inflamação, por exemplo, do joelho, que está há anos inflamado, com desgaste, né? Então a gente consegue quebrar esse ciclo de dor e inflamação, melhorando a qualidade de vida, né, do paciente, para ele poder andar melhor, para ele poder fazer fisioterapia, né? E cada paciente vai ter uma resposta diferente. Alguns vão melhorar mais, outros menos, né? Mas a substância pode ser anti-inflamatórios também, para tirar a inflamação do paciente, né? Ou outras substâncias, né, que tecnicamente é mais difícil de falar para as pessoas entenderem, mas o ácido hialurônico e o anti-inflamatório que a gente mais usa para infiltrar nas articulações, ou bursites, ou analgésicos em nervos, né, para tirar a dor do paciente. Às vezes a gente consegue tirar a dor do paciente por 6 meses, né, 1 ano. Isso tudo vai depender do grau do desgaste ou grau da patologia. Se é um grau mais leve, vai melhorar mais. Se é um grau mais avançado, não vai melhorar muito e às vezes precisa de cirurgia. Como eu sou cirurgião também, então eu converso bem com esse paciente, né, para não criar falsas expectativas nele e também falar a realidade para ele da patologia que ele tem, e que muitas vezes nós fazemos, às vezes também, como o doutor disse, eu fazer um teste no paciente, né, se ele vai melhorar realmente da dor. Com as infiltrações a gente continua fazendo as infiltrações. Se ele não melhorar, não adianta ficar, né, dando sequência nesses procedimentos. E como funcionam esses testes, doutor? Então,
às vezes, numa patologia, às vezes a gente não consegue definir exatamente um diagnóstico. A gente tem hipóteses diagnósticas. E tendo essas hipóteses diferentes, a gente precisa definir quais são os nossos alvos. Vou dar um exemplo mais simples assim. Por exemplo, um paciente que sente uma dor no quadril. Essa dor no quadril não necessariamente é do quadril, às vezes pode ser da coluna, pode ser do que a gente chama de glúteo profundo, que é o miolinho do bumbum. Então, a gente faz alguns testes em determinados pontos para excluir outras causas e definir a real causa daquela dor naquele momento. Uhum. E isso a gente faz com a infiltração, às vezes a gente faz... são pequenas doses de anestésico em pontos específicos para poder amenizar a dor. E aí confirmar ou não o diagnóstico. Uhum. Doutor, você comentou, né, que é difícil dar um diagnóstico de cura, mas é possível? É possível melhorar bastante a dor, curar, mas através também de medicação junto, associado com fisioterapia, com a infiltração. A infiltração isolada, ela vai melhorar a dor do paciente, mas para ele dar prosseguimento ao tratamento, né? A notícia boa é que melhora muito a dor do paciente, mas a notícia também não muito boa é que os pacientes têm, às vezes, uma doença crônica, né? Então, se ele tem um desgaste crônico, né, não é com uma infiltração que ele vai curar a lesão, pois a lesão vai permanecer lá, né? Então, hoje em dia, o que se promete? Muito falso, principalmente na internet a gente vê muito falso, propaganda, por exemplo, promete que vai melhorar o resultado do paciente, mas na verdade, muitas vezes é uma patologia que não tem cura. Então você tem que ter toda a ética, a responsabilidade de você falar com o paciente sobre a realidade e a expectativa que ele tem. Até tem pacientes que melhoram muito, mas tem outros pacientes que não melhoram muito. Então você tem que, né, é um procedimento realizado, né, e o paciente quer ter um resultado, mas a gente avisa antes, né, que pode ser que não melhore tanto assim a infiltração, como às vezes dá resultados excelentes para patologias mais graves e às vezes não dá um resultado também tão bom. Mas mesmo assim os pacientes procuram fazer porque eles notam que há uma melhora mesmo, porque se você está com uma dor muito forte, digamos uma nota 10, se você conseguir baixar isso para 5, já é uma melhora bastante acentuada. Talvez você não consiga zerar essa dor, mas para o paciente isso já é muito bom. Já dá uma qualidade de vida muito melhor do que ele tinha. Às vezes você consegue também melhorar isso que o Daniel estava falando, a qualidade de vida. Às vezes o paciente ele tem muito desconforto para coisas mínimas. Às vezes levantar de uma cama, às vezes escovar um dente, seja lá qual for a condição mínima. Ah, quero pegar meu neto no colo, quero andar com meu neto em volta da quadra. Às vezes são coisas mínimas que para ele faz muita diferença. Então, amenizando a dor, colocando uma dor que estava 10, colocando ela num patamar aceitável, para o paciente ele já atingiu o esperado para ele. E é importante também trazer essa questão desse tratamento junto com a fisioterapia para o paciente saber que, olha, não é só esse processo aqui. Porque às vezes as pessoas têm disso, né? Melhorei, então agora eu já vou largar. E aí pode voltar a doer, né? Se não manter essa frequência com a fisioterapia também. Sim, se o paciente não fizer um reforço muscular, um alongamento, uma fisioterapia, um pilates, seja algum outro esporte, seja lá o que ele queira fazer, musculação, se ele não fizer isso, a infiltração só isolada não vai adiantar, né? Então a gente também com a infiltração a gente também impede que o paciente também tome muito anti-inflamatório, né? Muito remédio, né? Às vezes para dor, né? Às vezes o paciente está tomando, já vem de longa data tomando anti-inflamatório que faz mal, a gente diminuindo essa quantidade de remédio que ele toma com a infiltração, né? Já é muito bom. E o paciente, às vezes a infiltração pode doer um pouquinho, a anestesia ali, mas é melhor às vezes ele sentir dor uma vez só aplicando do que dor todos os dias, né, da mesma doença, né? Entende? Então a ideia é melhorar a dor, o nível de dor do paciente. E os pacientes têm medo um pouco? É mais da picadinha ou do processo todo? Sempre tem, né? Às vezes tem muito paciente que às vezes pesquisa na internet antes, aí eles sempre encontram algo que assusta, que não deu certo, mas é um procedimento tolerável. Já fiz um procedimento no Daniel também, é tolerável, mas
às vezes é muito da conversa, de você, às vezes, tirar dúvidas do paciente. Quando você explica, conversa, é um procedimento tolerável e tranquilo de se fazer. Dói. Como toda injeção, dói um pouquinho, mas é tranquilo. E tem algum risco? Existe o risco de não melhorar tanto quanto o paciente achava que não ia melhorar, mas geralmente 99% melhoram, né? Existe risco de infecção ou rejeição do que é injetado na articulação, um risco bem baixo, né? Então é um procedimento que a gente considera seguro, né, para fazer em consultório. Né? Existe risco como qualquer outro procedimento, como fazer um botox, como fazer um procedimento estético, né? Mas com a nossa segurança do ultrassom aliado, então geralmente a gente não vai injetar num vaso sanguíneo, por exemplo. A gente não vai injetar fora da articulação ou fora num lugar indesejável que a gente não quer. Então diminui muito o risco de complicação, né? Aqui, só mostrando aqui, né, por exemplo, né, aqui no ombro, como é que nós vamos acertar esse espaço tão pequeno, né, se não tiver um ultrassom junto, né, para a gente poder guiar ali no tendão, como é que a gente vai acertar aqui e não vai botar em outro lugar, né? Então a gente consegue fazer também bloqueio de nervo aqui atrás para diminuir a dor. O paciente às vezes tem muita dor no ombro, fazer fisioterapia. Dor no quadril, por exemplo, né? Como é que a gente vai acertar, né, com uma agulha ali dentro, né? Deixa eu mostrar aqui, dentro da articulação aqui na cabeça do fêmur, né? Como é que a gente vai acertar ali, né? Para lubrificar essa articulação, a gente quer fazer um procedimento às vezes aqui no desgaste, mas a gente às vezes também quer infiltrar aqui na bursa, onde dá bursite também no quadril, né? Ou a gente quer aplicar só no nervo aqui em cima para aliviar a dor do paciente, né? Então isso sem ultrassom a gente não consegue fazer. No tornozelo, por exemplo, que é uma superfície de carga que está muito desgaste, né? Como é que a gente vai acertar lá dentro ou acertar embaixo do pé, num esporão, né? Tudo isso guiado, a gente tem a segurança de que a gente está fazendo correto. Na coluna, então, também, né? Que é um espaço bem pequeno, onde sai o nervo ciático, né? Como é que a gente vai acertar aqui nessas vértebras onde estão gastas, ou perto do nervo, onde a gente quer aliviar a dor do nervo ciático e tal? Como é que a gente vai fazer isso sem o ultrassom? Não é praticamente fazer às cegas, né? Então a gente dá uma segurança muito maior no nosso procedimento, que o Dr. Dirceu ele traz esse ultrassom e anos que ele tem de competência e dá aula com o professor e tal. Isso dá, para mim, que sou ortopedista, que lido com dor e a diária com os pacientes, poder trazer esse alívio com precisão para o paciente, para mim me dá uma segurança muito grande e um conforto, né, e a realização do paciente fica muito satisfeito. Então eu consigo aliar esse tratamento de fisioterapia, como eu tenho clínica de fisioterapia, junto com a minha esposa, mais o procedimento de infiltração e mais a medicação, então o paciente acaba melhorando bastante. E se não melhorar, a gente tem outras opções de tratamento, também tanto da fisioterapia quanto cirurgia também, né? Então, isso acaba englobando muitas patologias, né? Como eu sou especialista em joelho e quadril, não todas essas articulações, eu consigo fazer essas infiltrações em outras articulações, porque eu tenho o ultrassom junto com o Dr. Dirceu, que a gente consegue aplicar isso bem onde a gente quer para poder melhorar a dor do paciente. Muitos, como o Dr. Dirceu falou, que não querem operar, não querem fazer uma cirurgia, não querem passar por um risco cirúrgico, a gente consegue melhorar a qualidade de vida desse paciente. Doutor Dirceu, em relação à segurança do ultrassom, ele emite radiação, não emite? É tranquilo para o paciente? É tranquilo. É o mesmo aparelho que a maioria das mulheres já passaram na vida, na gravidez ou não, mas é o mesmo equipamento. Então não tem risco, não tem radiação, é um procedimento em relação à radiologia, assim, é um procedimento seguro, tá? Não tem risco nem para o paciente, nem para a gente, não tem problema nenhum, é bem tranquilo. Ok. Doutor, você comentou sobre bloqueio de nervo. O que seria esse bloqueio de nervo e para que ele pode ser utilizado? Para alívio da dor, né, principalmente, né, para ele poder fazer as atividades de vida diária dele e poder fazer a fisioterapia. Vou dar um exemplo comum, que é o joelho. O joelho tem 3 nervos principais, os geniculares.
um medial, um lateral e um medial aqui também embaixo. Então a gente consegue, guiado por ultrassom, bloquear esses nervos e o paciente diminui muito da dor. No ombro, muitas vezes o paciente não consegue nem levantar o ombro, nem fazer esse pequeno movimento. E a gente infiltra num nervo aqui, supraescapular atrás, a gente infiltra e ele melhora muito da dor. Ele já sai do consultório, mexendo o braço e pronto para ir para a fisioterapia para poder movimentar e fortalecer essas articulações. Então, tem patologias na ortopedia que são muito incapacitantes. Ombro congelado, bursite, tendinite, artrose no quadril, né, que não seja cirúrgico, que o paciente não consegue andar, dor no joelho, que o paciente às vezes, que nem o doutor disse, não consegue nem andar uma quadra, tem muita dor, né? É uma dor muito incapacitante, por exemplo, da coluna, então o paciente já percebe na hora um resultado muito grande, porque já é anestesiado na hora, já é injetado o anti-inflamatório, o ácido hialurônico na hora, então o paciente, quando ele já sai ali do procedimento, a gente faz uns testes para ver se ele melhorou da dor e já melhora, a melhora geralmente é imediata. E esse remédio vai ficar atuando ali ainda uma melhora por 3, 4 semanas, que vai ainda vai evoluir para uma melhora também do paciente. Então, para dores na coluna e nervo ciático, com uma avaliação bem feita, é possível também fazer a infiltração para esses casos? Sim, a gente consegue, em alguns casos, na coluna, amenizar muito essa dor. Uma coisa que a gente faz bastante também, às vezes, é próximo da musculatura, uma capa do músculo que chama fáscia. Então, às vezes, tem muito paciente que tem dor somente nesses pontos, tá? Que a gente chama isso de ponto gatilho. Então, você consegue fazer um agulhamento e jogar um medicamento específico nesse ponto, onde o paciente sente a dor. Na coluna, essa articulação da coluna chama faceta, que é onde forma o famoso bico de papagaio. Então, nessa articulação aqui, a gente consegue colocar um medicamento. Às vezes é um ácido hialurônico, às vezes são outros medicamentos que a gente coloca nesses pontos específicos para auxiliar na dor. E a ressonância para a gente é muito importante, nesses casos, principalmente de coluna, para ajudar a guiar nosso procedimento com ultrassom. E vocês falaram bastante do ácido hialurônico. E como que ele funciona, então, nesses casos? Porque a gente conhece hoje ele muito para procedimentos estéticos, né? Mas e nesse caso aqui, sendo usado para dor, como funciona? O ácido hialurônico, basicamente, ele é um açúcar. E aí, ele ajuda a amortecer e ajuda a lubrificar a articulação. Por exemplo, na nossa coluna a gente tem articulações, que são essa faceta. No nosso joelho é uma articulação, quadril, tornozelo, ombro. São tudo articulações que tem uma capa nela que chama sinóvia. Essa sinóvia ela produz um líquido. E aí nesse líquido tem o ácido hialurônico. E aí a gente complementa esse ácido hialurônico para o paciente. A gente dá o nome disso de viscosuplemento. Tá? A gente ajuda o corpo a engraxar essa região. São produtos que são compatíveis com o paciente, ele não vai ter nenhum risco de rejeição com ácido hialurônico de qualidade. E aí ele engraxa, literalmente ele vai engraxar essa articulação. E isso, engraxando, a mecânica da articulação melhora. E aí nisso vem o alívio da dor. E isso tem um tempo de duração? Assim, esse ácido ele pode ser absorvido pelo organismo e depois de um tempo essa dor voltar? Pode. E ter que refazer, no caso? Pode. É literalmente igual a estética, né? O ácido hialurônico, quando a gente coloca numa articulação, o corpo gradativo vai absorvendo. Em um determinado momento, ele vai perder sua função, porque o corpo já absorveu ele todo. Então, existe a necessidade, em alguns casos, de fazer essa suplementação novamente. Mas tudo depende da avaliação, no caso do Daniel, do ortopedista, fazendo essa avaliação e havendo a necessidade. Uma coisa que potencializa muito o ácido hialurônico é associar outras técnicas, por exemplo, fisioterapia, o paciente perder peso, mudar a alimentação. Então, são processos que você vai encaixando pecinhas nesse quebra-cabeça que vai auxiliando o paciente. Doutor, e quais são os procedimentos de infiltração mais comuns que vocês realizam hoje? Mais comum é na artrose, né, do quadril, joelho e coluna. Mais comum é joelho, que é uma superfície de carga, né? Por que o paciente tem dor no joelho?
né, por causa da artrose, porque esse desgaste gera da cartilagem, gera um processo inflamatório dentro da articulação, e isso causa uma dor contínua. Então, esse desgaste gera um aumento de líquido, o próprio organismo tenta produzir mais líquido para lubrificar essa articulação, só que ela acaba inflamando mais o joelho. E por que o paciente toma anti-inflamatório melhor? Porque tem uma inflamação causada pelo desgaste. Então, a artrose causa um desgaste, que causa uma inflamação no líquido articular. Então, a gente injetando este líquido, esse ácido hialurônico, um anti-inflamatório, ele acaba melhorando muito, quebra esse ciclo de dor e inflamação. E como o Dr. Dirceu falou, então a dieta é muito importante. O paciente geralmente às vezes chega muito inflamado, também com excesso de peso, o corpo já está inflamado, e se ele também não fizer aliado a isso a uma dieta, ou tomar algumas medicações para perder peso também, e isso vai com que diminua muito a carga nas articulações, né? As articulações de carga é que sofrem mais. Também mudança de hábitos, mudança de exercício, fortalecimento muscular, diminui o impacto muitas vezes, né? Fazer exercícios mais como bicicleta ou na água também diminui a pressão sobre essa articulação. Então, na verdade, é um tratamento multidisciplinar, né? Não adianta eu falar que uma infiltração vai resolver o problema do paciente. Ele também tem que entender a patologia que ele tem, né? Tem pacientes que voltam anualmente ou a cada 6 meses para fazer infiltração, porque eles sentem uma melhora, mas também eles mudam o hábito de vida. E o principal é ele entender a patologia que ele tem. Porque muitas vezes o que o paciente quer, ele quer uma mágica, ele quer uma coisa mirabolante, às vezes que não existe dentro da medicina, né? A medicina correta. Existe o paciente entender a doença que ele tem e também ajudar o médico a tratá-la e ele fazer parte desse processo também. Vai haver uma melhora muito grande desde que ele entenda também o problema que ele tem, que muitas vezes é crônico, né? Que não é com uma simples infiltração que vai tratar, mas que vai ajudar muito nesse processo de alívio da dor. Então, as mais comuns realmente são as que exigem mais do corpo, que é joelho, quadril, coluna, tornozelo, ombro também de membro superior, que acaba mexendo bastante, mas também temos artrose na mão, no punho, temos todas essas articulações, todas as tendinites também do cotovelo, que o pessoal joga muito pádel, o beach tênis hoje em dia, todas as articulações são passíveis de você realizar umas infiltrações e o local também depende muito do esporte que o paciente realiza, né? Se for um atleta, depende muito da modalidade que ele está exercendo, por exemplo. Se ele faz salto em altura ou corrida, ele vai ter uma tendinite no joelho, provavelmente, né? Se ele se agacha muito ou dobra muito a coluna, às vezes no esporte vai ter mais dor na coluna, ou faz arremesso, né? Ele vai ter mais dor no ombro. Então, tudo isso a gente consegue muitas vezes melhorar a performance também do atleta de alto nível, alta performance, que a gente atende na clínica também, né? Os atletas aqui da cidade, da prefeitura, ele pode voltar muito mais rápido ao esporte que ele pratica, né? Uns querem curar rápido, querem ter uma competição semana que vem. Tem que ganhar uma medalha. Nós não podemos deixar esse atleta de não competir. Ele tem que competir. Só que ele tem que competir com segurança e com melhora da dor, para ele chegar na competição sem dor, né? Se ele está com uma dor no tendão, nós já fizemos infiltrações de tendinite para corredor, por exemplo, que o atleta ele consegue participar da prova, até a prova ele faz o tratamento e depois da prova ele continua fazendo também esse tratamento, que ele tem que ter uma resposta mais rápida, uma melhora mais rápida dessa patologia. Esse realmente que é mais gratificante também, esse paciente também, que acaba melhorando assim mais rápido. E no caso da famosa hérnia de disco, é possível a gente fazer o tratamento com a infiltração? Para a hérnia de disco, a gente consegue amenizar, porque a hérnia de disco nada mais é do que um pedacinho dessa borrachinha que ela veio para fora. Quando ela vem para fora, ela aperta esse amarelinho, que é um nervo. E aí, essa hérnia de disco, eventualmente, ela vai regredir para o lugar dela. Tem alguns casos que são necessários uma abordagem nova que chama endoscopia de coluna. É uma cirurgia, uma técnica cirúrgica para casos específicos que você faz uma retirada só desse pedacinho. Mas para amenizar a dor, é possível a gente fazer um procedimento guiado por ultrassom. Tá? Para amenizar, a gente não tem a cura da hérnia, mas a gente consegue amenizar.
para potencializar para uma fisioterapia, com pilates, mas a gente consegue tirar um paciente da crise de dor dele por um tempo. E tem essa questão, assim, do paciente que está agora nos assistindo e está com dor, né? Às vezes adia, fica tomando medicação por conta. Tem aquela questão, assim, de quanto antes detectar, melhor pode ser o processo, com mais sucesso, talvez? Sim, isso é uma verdade. Quanto mais cedo a gente começa a tratar alguma coisa, mais fácil para a gente. A grande questão é a cronificação, a cronicidade de uma lesão. A cronicidade, ela vai postergando, cada vez mais você precisa associar mais ferramentas e mais ferramentas para amenizar essa dor. Quanto mais cedo você começa isso, melhor. Você consegue controlar o peso do paciente, isso vai ter uma resposta muito importante, mas quanto mais cedo, mais fácil para a gente, facilita muito a nossa vida. Então, doutor, gostaria de comentar mais algo em relação a essa questão dos processos de infiltração, da tecnologia do ultrassom também? Vamos dizer que é um procedimento seguro, rápido, né, que tem uma taxa de complicação muito baixa, mas existe, né, e que as pessoas, 99% das pessoas tendem a melhorar muito com a infiltração, aliados a outros tipos de tratamento, como fisioterapia, perda de peso, melhora da dieta, melhora nas atividades físicas, em musculação, reforço muscular, né, que é um procedimento seguro, que é preciso, porque ele alia o ultrassom junto, né, então ele acaba melhorando muito o nosso tratamento. Muito bom. Obrigada, doutor Daniel, pelos esclarecimentos. Doutor Dirceu, muito grata. Obrigado. E até o nosso próximo episódio.